Vamos falar hoje sobre o livro A Celebração da Disciplina, o capítulo 1, As Disciplinas Espirituais. Portas de entrada para a liberdade. Mas antes eu quero ler Salmos 1, 2 e 3. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras dia e noite. Então a necessidade aqui que a própria Bíblia está trazendo para a gente de ler, né, uma vez, de desfrutar uma vez e continuar. O ruminar é uma digestão que o boi faz a partir da primeira alimentação dele. Então ele come o pasto, vai ao estômago e volta para a boca, para que de novo ele mastigue e tire todos os nutrientes daquele pasto. E esse é meu objetivo aqui, não é substituir a leitura em relação ao livro ou aqui às escrituras, mas sim que isso possa voltar a ser falado para que a gente tire mais dessa palavra, que a gente absorva todos os nutrientes que o Senhor tem para nós. E também é um resumo, né? Cada um desfruta de uma parte diferente, gosta mais de um trecho. Eu vou falar aqui da minha experiência em relação a essa leitura do primeiro capítulo. Vamos lá. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. Aqui fala sobre a questão do ritmo frenético que a gente está vivendo e a falta de profundidade em relação àquilo que a gente vai buscar no dia a dia em relação à palavra, ao relacionamento com o Senhor. Isso traz um mundo vazio, superficial, inconsistente, e a gente deixa de viver aquilo que o Senhor propõe para nós por falta de despender mais tempo e concentração nas disciplinas, que é o tema do livro. E ele fala que também não é algo pesado, né? Quando a gente associa a disciplina, a gente já pensa logo em questões morosas, difíceis, uma carga pesada. Ele fala que não é simplesmente assim, ó, parar a tua vida para colocar as disciplinas em prática. Pelo contrário, as disciplinas são vividas em comunidade, em família, nos grupos sociais e também de uma forma individual. E o autor vem falar que a gente vai viver duas dificuldades em relação às disciplinas. A primeira delas é por causa do mundo físico. Nós estamos muito presos às questões materiais e também os conceitos da ciência que deveriam convergir, né, para a palavra, para as questões bíblicas, mas os cientistas, em sua maioria, trazem como uma visão oposta à realidade espiritual. Então, isso é uma dificuldade, até um pouco de preconceito, né, que a gente enfrenta em relação às coisas espirituais. E a segunda é a prática mesmo dessas disciplinas. A gente não tem muita informação na nossa cultura de forma já pronta, porque nós não estamos acostumados, isso não é colocado tão em prática. Até a Bíblia, ela não traz tanta informação como viver as disciplinas, porque isso já estava implantado na cultura dos judeus, diferente da nossa. Ele até dá o exemplo aqui do jejum. Não se fala muito na Bíblia como colocar o jejum em prática, porque eles já viviam isso, né? Eles já sabiam o que tinha que comer antes, como é que tinha que voltar depois de concluir ao jejum. Então, como fazer esse jejum, não precisava se falar muito disso. Mas agora, né, na nossa cultura diferente, é necessário. Aqui depois ele fala sobre a escravidão aos hábitos arraigados, o quanto que a gente precisa vencer o ímpeto da nossa natureza humana e caída, que ele chama de lama e lodo. Naturalmente a gente volta para uma condição de pecado, de falta de luz, né, de escuridão. Então a nossa luta, ela é inteiramente vã e nos descobrimos como uma falência moral. Então, por mais que a gente tenha um esforço de sair da lama e do lodo, parece que a tendência natural é voltar para esse lugar que nos coloca também numa posição, até que ele usa aquele versículo de sepulcro caiado, seria uma descrição branda dessa nossa condição. Só que essa luta, ela não é por nosso braço, não somos nós, com nosso esforço, a nossa disciplina, todo o nosso empenho em mudar, que vai fazer com que a gente tenha algum resultado. Esse resultado vai vir aqui do próximo capítulo, o próximo subtítulo, As Disciplinas Espirituais Abrem a Porta. Então, se por um lado a gente não consegue vencer a lama e o lodo, por outro, existe uma graça que é imerecida, né? A graça concedida que o Senhor derrama sobre qualquer um que crê no nome dele. A gente realmente não tem mérito nisso, é totalmente misericórdia do Senhor que nos alcança. Mas então, se a gente tem essa dádiva da justiça que vem do céu para nós, e a gente não consegue sair da lama e do lodo por força natural, chega aqui um momento que a gente pode pensar que não tem nada a ser feito, né? A gente recebe a graça e vive na lama e no lodo, mas isso não faz sentido.
né? A resposta é não, a gente precisa tomar algumas posições e por isso as disciplinas. O Senhor nos deu as disciplinas como uma forma de vida espiritual para que a gente receba a graça e essa graça é quem vai nos transformar. Ele faz até uma analogia aqui, traz uma referência do próprio agricultor. Então, assim, o agricultor ele não pode fazer a semente morrer e germinar na terra, mas ele pode e deve semear, preparar a terra, cultivar os grãos, e aí sim é que o resultado aparece. Então, da mesma forma, o nosso papel é aplicar as disciplinas espirituais na nossa vida para que essa graça venha até nós e produza, a graça vai produzir a mudança que a gente precisa do nosso interior. Não temos de nos esforçar para sermos bons e amáveis. Agora somos bons e amáveis, porque vivemos a transformação que a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo colocou dentro de nós e produziu a mudança. Por fim, aqui o caminho da morte transformando as disciplinas em leis. Esse é um perigo, é a questão da exterioridade. Quando a gente quer que essas disciplinas de uma forma exterior sejam representadas por meio de nós e além disso ainda que a gente tente mudar as pessoas a partir dessas disciplinas, que a gente tente impor isso para as pessoas ao ponto de virar uma lei. E aí tem o perigo do orgulho assumir as rédeas, né? E a gente passa a acreditar que a gente está certo e o outro precisa de mudança. Isso é algo muito sério. E também o medo, quando ele assume as rédeas porque temos pavor de perder o controle da nossa vida e da vida de outras pessoas. Isso aqui ele chama de caminho da morte, de tão sério que é. Quando passarmos a acreditar de fato que a transformação interna é a ação de Deus, não nossa, seremos capazes de deixar de lado a compulsão por endireitar as pessoas. E aqui uma última frase que me marcou muito. Todo mundo pensa em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar a si mesmo. E que a gente saiba que apesar de a gente ser essa lama e lodo, existe um Deus, Jesus Cristo, que é nosso mestre e guia, que a gente precisa ouvir a voz dele, não deixar de seguir as suas orientações. O autor chama aqui que o sistema de áudio celestial está sempre disposto, basta a gente se colocar numa posição de ouvir e seguir ao Senhor. Amém.